Medalhão goiabada é uma receita polêmica, mas já está há mais de 6 anos lá no Dudu Bar. E é por essa razão que eu vou ensinar a vocês. Nós vamos começar aqui com o filé mignon, uma peça inteira, e ele vai ser temperado com flor de sal, que é a nata do sal, é um sal super saudável, e pimenta do reino. Nós vamos trabalhar com as 3 pimentas aqui, que é a preta, a branca e a rosa. O molho de goiabada, ele leva 3 ingredientes. Não tem gordura nenhuma, a base de goiabada cascão, tá cortado em cubos, né? Depois, vinho tinto, seco e galho de alecrim. O molho é só isso. É uma redução que fica por volta de 2 a 3 horas reduzindo em fogo bem baixinho. E depois nós vamos fazer o risossal, que a gente vai começar apresentando aqui os ingredientes do caldo. A cebola, eu quero deixar o caldo mais transparente, então eu estou trabalhando com os legumes sem casca e sem folha. Depois aqui erva doce, fresca, salsão, também só a parte do talo, sem usar as folhas verdes, senão o caldo ia ficar mais escuro, alho poró e cenoura sem casca. Aí nós vamos fazer um risoto, que ele começa com manteiga, sem sal, depois a cebola picadinha. Aí eu estou usando o arbóreo, é um arroz especial para risoto. Aí eu vou flambar no vinho branco, seco também. E daí entra aqui açafrão, tá diluído em vinho branco. E já tá aqui há uns 20 minutos, é o tempo ideal depois pra gente poder colocar no risoto. E nós vamos finalizar o risoto com queijo de coalho ralado e um pouquinho de parmesão. Depois desse risoto, vai ter uma base numa assadeira, ou nós vamos rechear com cream cheese e vai vir uma outra camada de risoto por cima. E aí nós vamos fazer o risossalto, que ele vai ser frito depois na manteiga. São 3 coisas super importantes aqui nessa receita. A primeira delas, o molho de goiabada com carne. É bem diferente. Depois a gente tem bastante ingrediente, mas é uma receita muito fácil de ser feita. Agora a gente vai colocar os legumes, não tem sequência nenhuma. A gente deixa aqui no fogo brando até ele esquentar e soltar o gosto dos legumes no caldo. Enquanto isso, agora nós vamos começar a mexer no filé mignon. Isso aqui a gente chama de chiclete e aqui é a cabeça do filé mignon. Primeira coisa, eu vou tirar a cabeça do filé mignon. Ele é dividido aqui, ó. Ele sai direitinho. Essa aqui a gente pode guardar normalmente para fazer picadinho e tal, porque ele tem mais fibra. E aqui eu vou tirar o chiclete. Hoje, em qualquer açougue, você encontra o filé mignon já limpinho, sem problema nenhum. Bom, já tirei o chiclete, agora eu vou aparar só a ponta aqui dele, de um lado e do outro. E sempre a gente vai trabalhar com o filé assim, né? Ele tá aqui, o sentido das fibras estão assim, e nós vamos cortar os medalhões assim. Cada medalhão desse, mais ou menos, tem em torno de 100 gramas. E vai ser temperado só na hora também. Aqui estão os ingredientes, a goiabada cascão, alecrim e vinho tinto. Agora nós vamos levar ao fogo. Enquanto vai ter a redução do molho aqui, nós vamos fazer o risoto. Primeiramente eu começo com a manteiga, na hora que ela começou a derreter, a gente entra com a cebola picada. Esse prato é legal, o risoto ter bastante cebola para a base dele. Depois que a cebola murchar um pouquinho, nós vamos entrar aqui com o arroz de risoto, esse aqui nós estamos usando o arbóreo. Ele vem do jeito que ele estava no pacote, a gente põe ele aqui na panela. Aqui tem 1 quilo, você calcula normalmente de 50 a 70 gramas quando é acompanhamento de risoto por pessoa. E quando é como prato principal, são 100 gramas. Então, normalmente 1 quilo de risoto dão para 10 pessoas. Nós vamos colocar um pouquinho de vinho branco e o açafrão, que já está diluído também em vinho branco. Aqui a gente já vai ver se a coloração do risoto, a quantidade de açafrão é suficiente. E é importante essa primeira refogada com o vinho branco, porque o arroz absorve o paladar do vinho. Então ele fica com gostinho de vinho branco. E a gente vai pondo de pouquinho em pouquinho e sempre mexendo o risoto. Ele vai encorpando e a gente vai colocando o caldo. Demora de 15 a 20 minutos. Ele está bem cremoso o risoto. Agora nós vamos finalizar ele aqui com o queijo. Primeiro o queijo de coalho e depois um pouco de parmesão. Só no final a gente verifica o sal. Vai menos parmesão do que um risoto comum, em função de já ter o queijo de coalho. Nós vamos desligar o fogo e colocar a manteiga gelada, que vai dar o brilho no risoto aqui. Quando a manteiga acabar de diluir, ela já está no ponto correto para servir o risoto comum. E agora a gente vai levar para poder pôr na assadeira e fazer o risossalto. Agora nós vamos começar a rechear o risossalto. Nós vamos fazer 2 camadas. A primeira com risoto, espalhar direitinho. Ele não pode, deve ter no máximo aqui uns 2 centímetros de espessura. E agora a gente vai vir com cream cheese para cá. Então, para uma receita dessa, com um pouco mais de ingredientes, um pouquinho mais complexa, você pode sempre estar consultando o laptop para poder ver a receita direitinho, se tem alguma dúvida voltar, ir para frente e tal, para que dê super certo a sua receita. Depois de ter recheado de cream cheese, nós vamos colocar outra camada de risoto. Aqui é importante a gente estar vendo o brilho do risoto, né? Que
que tá aqui com essa textura, que é o amido dele todinho. E agora vai um pouquinho para a geladeira para adquirir consistência. E aí nós vamos cortar em quadrados para poder fritar. E ele vai ficar totalmente crocante por fora e cremoso por dentro. Na verdade, o risosalto é um prato típico italiano. Um risoto que não se usava num dia, aí eles davam uma diluída com caldo, punham numa frigideira para poder fritar. Então foi assim que surgiu o risosalto. E aqui a gente fez umas adaptações, foi recheado e tal, entrou o queijo de coalho para poder fazer a combinação com o molho de goiabada. E agora eu vou pegar o risosalto na geladeira para poder fazer o corte que já está na consistência correta. Olha aqui, a gente vai cortar e nós vamos retirar aqui com a espátula. E agora a gente vai deixar fritar dos dois lados para que ele fique crocante. Enquanto isso, nós vamos grelhar os medalhões. Se a pessoa tiver uma chapa em casa, pode usar. Se não, uma frigideira com um pouquinho de manteiga. E eu não vou temperar o medalhão agora, eu vou temperar quando ele estiver já grelhado, para que não solte água. Então não vou nem pôr o sal nem a pimenta do reino. Eu vou deixar para colocar quando a gente for servir. Uma das coisas importantes aqui no fritar a carne ou grelhar é que sempre esteja muito quente a frigideira, para que ela possa selar os poros da carne e assim evite que saia todo o suco. Então a gente pode ter até uma carne bem passada, mas suculenta. E aqui a gente não fura ela com garfo, com nada, só vai virando com uma pinça ou com uma espátula e tal, para poder não deixar sair o suco da carne. Agora aqui a gente vai dar uma olhadinha no risosalto. Já grelhou os filés. Nós vamos tirar e depois temperar para poder colocar na travessa para poder servir. Um pouquinho de flor de sal, de pimenta do reino. E agora nós vamos colocar o molho, aquele molho que ficou reduzindo durante 3 horas. Vamos ver a consistência dele, ele vai ficar bem aveludado. Isso que é a redução, né? Ele ficou aqui durante 3 horas, então ele está bem consistente. Agora nós vamos colocar um pouco desse molho. Não pode estar em excesso, porque é um molho doce, então ele tem que ser respingado assim. E agora a gente vai vir com o risosalto para finalizar o prato. Bom, o risosalto foi frito dos dois lados, então ele fica crocante assim. E agora a gente vem com ele e finaliza aqui no prato. A gente faz uma decoração. Esse aqui é o medalhão goiabada com o risosalto. Você aprende esta receita e muitas outras no vamoscozinhar.tv.